Olá, pessoal que nos acompanha por meio do nosso site ou das nossas redes sociais. Hoje aqui no estúdio, mais uma visita muito especial, não é mesmo, Ana Paula? Verdade. Hoje estamos aqui com a juíza eleitoral Berenice Nassar, que vai falar um pouquinho dos preparativos para a eleição. Teremos mais um turno, o segundo turno no domingo, e a gente quer saber tudo. Exatamente. Obrigada, Cristina, obrigada, Ana. É uma alegria estar aqui com vocês, participando desse novo formato de comunicação, de O Presente, que é um meio de comunicação tão querido, né, do nosso povo rondonense e toda a região. Doutora, comenta com a gente aqui um pouquinho como é que estão as expectativas para domingo, segundo turno, em termos de justiça eleitoral. Já está tudo pronto? Já está tudo pronto. No domingo passado, nós fizemos a carga e a lacração das urnas. No sábado, fizemos a geração das mídias, que são os disquetes, né, os discos de memória que são inseridos nas urnas eletrônicas. Então, isso foi gerado no sábado. Nós recebemos esse material eletrônico do TSE e fazemos a geração das mídias, que são esses meios, né, esses meios digitais que são inseridos em cada urna. Fizemos isso no sábado. No domingo fizemos as cargas de todas as urnas com esse material e lacramos as urnas. Inclusive tivemos eleitores participando, né, da conferência, de todo o processo de confirmação da segurança das urnas eletrônicas nessa ocasião da carga e lacração. Isso foi uma novidade para vocês, essa participação de eleitores? É uma coisa que sempre foi convidada, né? Para todas as eleições, sempre há o convite aos eleitores, às agremiações partidárias, né? As instituições como a OAB, Ministério Público, e sempre ao eleitorado, porque é uma cerimônia pública. Mas pela primeira vez nós fizemos o convite e fomos atendidos. Houve 2 eleitores que compareceram lá e fizeram todo o teste de votação simulada sobre a segurança das urnas, né? Foi muito interessante, foi gratificante ter os eleitores lá participando desse trabalho. E a partir de amanhã as urnas começam a ser levadas nos colégios eleitorais, Marechal Rondon, Quatro Pontes, Mercedes e Pato Bragado. Isso são os municípios que compõem a zona eleitoral 121. É isso, começa de manhã, se estende pela tarde, deixa tudo prontinho para o domingo para a votação. Exatamente. Então, as urnas já estão todas nas suas caixinhas, né? E elas são transportadas amanhã durante o dia para os locais de votação, que normalmente são colégios, né, dos municípios. E amanhã também elas chegam ao local e já são organizadas as sessões de votação, como nós encontramos aí no dia, né, no domingo, como nós vamos encontrar no domingo lá com toda aquela disposição da bancada dos mesários, né, o terminal dos mesários, a cabine, tudo. Então, amanhã será feito tudo isso. Doutora, no primeiro turno, houve algumas citações de eleitores que não obedeceram à determinação de deixar o celular numa mesa que foi devidamente disposta a isso no momento de votar. Algumas pessoas chegaram a ser multadas por conta disso. Diante dessas multas, da divulgação, da conscientização também, vocês esperam que nesse segundo turno haja maior conscientização dos eleitores e obedeçam ao pedido de não entrar na cabine ali na hora de votar com o celular? Pois a proibição prevalece, né? Ocorreu no primeiro turno, ocorre agora no segundo turno também. É proibido adentrar a cabine de votação portando telefone celular ou câmeras, né? Qualquer coisa que possa registrar o voto. É proibido o registro do voto. Isso para garantir o sigilo do voto, para que não haja constrangimentos de pessoas, para que o eleitor vote em determinado candidato e comprove através de uma foto ou de uma filmagem. Então, tem tudo isso. Então, persiste essa proibição. A gente acredita que, em razão de ter havido multas para os infratores de até R$ 2.500, é um valor significativo, né?
relativamente àqueles que infringiram no primeiro turno, a gente espera que ninguém ouse, né, fazer, porque há como observar, né? Esses que fizeram, teve um que divulgou até na rede social que tinha feito o registro do voto dele e tal, mas os outros, eles mentiram para os mesários que não estavam portando. Mas é possível observar depois, quando a pessoa sai e tal, e então tivemos casos de pessoas que negaram, né? Todos eles negaram que tinham. Teve inclusive um deles que acreditamos que tenha levado 2 aparelhos, porque ele deixou um sobre a bancada, mas ele fez o registro do voto, né? Então supõe-se que ele tenha levado 2 aparelhos celulares para votação. Doutora, no primeiro turno nós tivemos aqui no nosso município, na zona eleitoral, enfim, registros de filas e tudo mais, porque eram mais cargos, né? Então as pessoas precisavam digitar mais números, às vezes é uma eleição que demora um pouquinho mais, e tinha a questão da biometria, que também gerou, vamos dizer assim, não dava na primeira tentativa, na segunda, muitas vezes tentava 4 vezes. Esse processo agora no segundo turno, vocês fizeram algo que vá, vamos dizer assim, diminuir, ou não tem muito o que saber se a biometria dá certo ou não dá certo na hora? A situação da biometria, ela é desenvolvida da mesma forma como ocorreu no primeiro turno, né? Agora no segundo turno é da mesma forma. O que a gente acredita é que as pessoas estejam mais familiarizadas, tanto os mesários com o equipamento da biometria, como o próprio eleitor, né? Porque muitas vezes esse problema, às vezes é porque realmente existe alguma... com o decorrer do tempo, as nossas digitais, às vezes acontece algum acidente, às vezes a gente, né, queima as mãos ou usa um produto um pouquinho mais corrosivo, então fica um pouco mais difícil de detectar a impressão digital no aparelho. Mas a gente supõe que nesse segundo turno todo mundo esteja menos ansioso em relação a esse procedimento e que vai transcorrer com mais normalidade. No primeiro turno eram 5 candidaturas, né? 5 cargos a votar, então realmente isso dificultava muito. Algumas pessoas não levaram a sacolinha que a gente tanto recomendou, as pessoas às vezes não levavam, ficavam ansiosas ali na hora de votar, de medo de esquecer, então aconteceu algumas situações. Nesse é só um cargo, né? Então só vamos votar neste turno para presidente da República. Nós fizemos um cálculo, eu já imaginava que você ia exato, a gente quer saber exatamente. Então eu até pedi que a gente fizesse uma simulação, né, no dia da carga e lacração, já para a gente verificar quanto que seria esse tempo. Nós supomos que pode chegar a 3 minutos por eleitor, mas veja bem, desde que ele é recepcionado na sessão pelo secretário, é feita a identificação pela biometria, é obrigatória a tentativa de 4 vezes, e não sendo possível, é feita pela digital do mesário a liberação, e o eleitor se identifica com o seu documento pessoal oficial com foto, né? Aí ele se dirige à cabine de votação, faz o seu voto. O voto é no máximo 1 minuto, porque é só né? Só digitar o número do seu candidato, confirmar e se retirar. Então, a gente supõe que em 3 minutos no máximo, a partir do momento que ele entra na sessão de votação. Agora, as filas aí a gente não pode, né, programar ou saber quando, porque varia muito. Tem eleitores que escolhem votar de manhã, outros mais próximo do horário do meio-dia, então isso a gente não sabe. Mas dentro da sessão de votação, acreditamos que 3 minutos será suficiente por eleitor. Em termos de segurança pública, doutora, houve um pedido das forças de segurança para eventualmente ampliar a atuação da polícia? Até em razão do primeiro turno, houve situações, tanto aqui no município como em Pato, de algum tumulto. Houve já esse pedido por parte da Justiça Eleitoral? Eu ouvi hoje
a entrevista do comandante Zambon, da Polícia Militar. E achei achei perfeito tudo que ele expôs a respeito disso, que são dois momentos, né? O momento dos trabalhos eleitorais com as forças de segurança, que iniciam a partir de amanhã cedinho, né? Eles já começam a intensificar as rondas, a vigilância nos locais de votação, também para manter a ordem, né? Para que hajam eleições pacíficas. E até o término da votação e o encerramento dos trabalhos nos locais de votação e no fórum eleitoral. A partir dali, aí já é outra atividade, daí já não é mais a atividade eleitoral. E essas situações que você mencionou, como ele também bem citou na entrevista que ele concedeu a vocês, são posteriores à eleição. Então, existe realmente a mesma intensificação das forças de segurança em relação aos trabalhos do eleitoral, né, que vão desde o sábado até o final do dia do domingo, que é o dia da eleição, devem prosseguir também fazendo a fiscalização e a segurança da população, né? Mas aí já é o trabalho normal da segurança pública do nosso estado. Nós temos reforço, todas as forças de segurança, a Polícia Militar do Estado do Paraná, a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal. Todas essas forças de segurança estão trabalhando com o seu contingente máximo. Até a gente fala, como identificar o policial que está em serviço? Eles dizem, todos estarão, né? Então, isso gera uma segurança à população, gera uma segurança ao eleitor em relação a eleições pacíficas, a tranquilidade no exercício do voto. E há uma integração muito boa, assim. Nós fizemos, houve muitas reuniões no TRE, né, com os comandos superiores das forças de segurança. Nós organizamos reuniões aqui também. Nós estamos muito alinhados para que haja, né, tranquilidade nessas eleições. E Marechal tem um histórico de eleições, assim, uma certa tranquilidade nas eleições, especialmente, eu acho que para o Estado, né, para a presidência. Talvez para eleições municipais é um pouco mais acirrado, mas até então sempre teve um histórico tranquilo. Agora é claro que nós estamos vivendo um momento, e temos percebido aí nessa última semana que está muito acirrado, né? As coisas estão difíceis, mas eu acredito também, não sei se é a mesma opinião da doutora, que de repente as coisas fiquem mais acirradas depois do processo, né? Quando as urnas, após a contagem dos votos. Acho que ali no processo mesmo é alguma coisa assim, mais no sentido de você dar assistência na urna, se tiver algo, você vai lá, e até não tivemos esse histórico, acho que foram poucos casos, né, de assistência às urnas no primeiro turno, ou enfim, a aglomeração, que aí a justiça aciona a PM, está dentro das proibições, mas de resto eu acho que a maior complicação talvez fique para depois. É uma característica, né, da região composta que é abrangida pela 121, né, que é a nossa zona eleitoral, eleições muito pacíficas, organizadas. O embate geralmente é processual, né? Nós já tivemos, eu moro em Marechal Rondon há 26 anos, né? Eu já presido eleições municipais desde o ano de 2004, então teve eleições muito conflituosas, mas sempre no aspecto processual, e isso é muito importante, porque preserva o eleitorado, né, e demonstra uma maturidade política e democrática da população. Eu sempre exalto isso na nossa comunidade regional, essa maturidade. Então, realmente, a gente tem algumas situações, agora nessas eleições, alguma situação de propaganda irregular, mas assim, não há uma compreensão das pessoas, né? Porque até nessas ocasiões que são denunciadas a propaganda eleitoral, e aqui eu quero divulgar o sistema Pardal, né? Que essas denúncias nos chegam pelo sistema eletrônico Pardal, que é do TRE e do TSE, e a identidade do denunciante é absolutamente preservada.
né? E então, normalmente, quando nós recebemos essas denúncias, há uma pré-análise de se realmente pode estar configurando alguma irregularidade. Porque, às vezes, a evidência da infração é uma foto, e pela foto a gente não tem, às vezes, a real dimensão, né, da situação. Então, nós notificamos o denunciado para que ele comprove a regularidade ou retire a propaganda irregular sob pena de remoção pela Justiça Eleitoral. Aqui na nossa zona eleitoral, felizmente, tivemos bastante, acredito que mais de 20 denúncias, mas todas as pessoas ou comprovaram a regularidade, porque às vezes a foto tirada de longe não é possível ver que atende aqueles requisitos, né, da metragem, que até uma placa ou um banner ou uma bandeira, ela deve ter até 50 centímetros quadrados. Então, pela foto, a gente não tem essa noção. Ou as pessoas vêm e comprovam também que tem os dados ali do contratante, né, se é uma propaganda impressa, do contratante, do contratado e a quantidade de impressos ou a tiragem. Então, tudo isso foi possível verificar e foi tudo muito tranquilo. As que eram irregulares, as pessoas tiraram. Então, eu vejo assim, né, atribuo mesmo a maturidade política e democrática que eu vejo aqui na nossa população. Você perguntou também em relação às urnas, né? No primeiro turno, nós temos 178 urnas eleitorais funcionando no dia das eleições. São 178 sessões, né, divididas em 27 locais de votação nos 4 municípios que são abrangidos pela 121. Dessas 178, 3 apresentaram alguma inconsistência em relação, elas começaram a desligar sozinha. Então, para garantia, para não atrasar a votação, nós substituímos essa urna, né, que apenas tira a memória da votação, passa para outra, para que não atrasasse a votação naquela sessão eleitoral. Então, apenas 3. E agora, como se exigirá muito menos das urnas, porque só é um cargo que será votado, então acreditamos que não haverá problemas, não. A expectativa de vocês é de que a apuração de votos aqui na nossa comarca termine por volta de que horas? Em outras oportunidades, né, de eleição como essa, apenas para o cargo de presidente, encerrou por volta das 18h30, porque no local da votação encerra-se às 17 horas. Se houver fila, às 17 horas, as pessoas que estão na fila recebem senhas e elas podem votar ainda. Mas, como é uma votação simples, acredito que não vai se estender muito se passar das 17. Os locais de votação, os mais distantes são em Porto Mendes, né? Então, e lá também tem postos de transmissão. Então, o material pode ser lido e transmitido aqui para o Fórum de Marechal Rondon, lá mesmo no local. Então, isso faz com que adiante muito a apuração. Mas acredito, então, diante de tudo isso, dessa facilidade né, desse meio eletrônico de comunicação que tem, inclusive, para fazer a leitura nos principais locais de votação de cada município e de cada distrito. Então, nós acreditamos que entre 18 e 18h30. Doutora, em Marechal, especificamente, nós temos 44 mil eleitores aptos a ir às urnas. No primeiro turno, foram 8 mil pessoas, 8.136 eleitores que não votaram. Nós temos agora um feriado, fala-se muito, né, dessa questão da abstenção. A senhora acredita que a tendência é aumentar esse número de pessoas que não vão votar? O Rondon já teve, esse número já foi maior ou menor nas outras eleições? Se repete. A abstenção normalmente é nessa quantidade mesmo, né? Eu tenho a impressão que
até tenho esse dado. Eu acho que houve 10 em toda, falando de toda a 121, nós temos 54 mil eleitores, e no primeiro turno, 44, estou arredondando, né? 44 mil eleitores votaram. Então, mais ou menos 8,5% de abstenções. E é isso que tem se verificado em outras eleições. No segundo turno, nas eleições de 2018, houve maior abstenção. Acho que eu sempre falo, né? Não deixe de votar porque pensa, não vou votar, eu vou viajar porque o resultado está bom para o meu candidato, para o candidato da minha preferência, não vai fazer diferença. A gente não pode se fiar nisso. Se você tem um posicionamento político, se você tem um posicionamento de um candidato da sua preferência, vá votar. Porque em segundo turno é uma característica, né? E é o que está se apresentando, é muito próximo, né, pelas pesquisas. Então, assim, faz diferença cada voto, né? Para aquele candidato que é o seu, vai fazer diferença o seu voto. Então, a gente fala, vá votar. Porque no Brasil todo, né, houve uma abstenção muito grande. 21% do eleitorado no Brasil se absteve de votar no primeiro turno. Foram 79% que votaram, né? Então, essa diferença das abstenções poderia ter resolvido no primeiro turno, né, a eleição para presidente, como resolveu para tantos governadores, né? Então, a gente recomenda, porque é importante que você demonstre o apoio ao candidato que você sente que o representa, né? Vá votar. Não está ganha a eleição para ninguém, né? Só se ganha a eleição quando todos os votos do Brasil forem apurados. E o ideal é que o máximo de eleitores compareçam às urnas. Doutora, nesses últimos dias, a gente tem acompanhado muitas manifestações colocando em dúvida o trabalho da Justiça Eleitoral, especialmente, né, do TSE. Como é que a senhora enxerga isso? Eu sou componente do Poder Judiciário, né, e atuo na Justiça Eleitoral. Eu vejo o empenho que todos nós, todos os colaboradores, os servidores e toda a população, né? Porque imagine, numa região como a nossa, abrangida pela 121, nós temos 878 pessoas trabalhando como mesários, né? Mesários e auxiliares, né? No Brasil todo, imagine quantas pessoas trabalhando nisso. E todos se doando. Em relação à atividade do TSE, relativamente à organização das eleições, não é o trabalho de um só, é o trabalho de centenas de pessoas. Não há como se corromper centenas de pessoas. O nosso Brasil é um país de pessoas dignas, honestas. Então, eu confio sim na Justiça Eleitoral, eu confio na lisura do trabalho, eu confio na urna eletrônica, eu confio no sigilo do voto. Gostaria de falar um pouquinho do sigilo do voto. Fique à vontade. As pessoas se sintam à vontade para votar. O voto é sigiloso. Não acreditem quando alguém disser, eu sou capaz de saber em quem você votou. Pelo sistema de votação do TSE, né, pelo sistema de votação do Brasil, não é possível. O registro do voto tem o sistema RDV, Registro Digital do Voto. O eleitor comparece para votar, é registrado o voto dele, é registrada a presença dele, mas é embaralhado, o nosso sistema embaralha esses dados. Então, não há como qualquer pessoa pedir, mas eu quero um relatório. É possível conferir quem votou nessa sessão. Tais pessoas votaram. Qual horário que ela votou? Não vai constar, porque isso faz parte do sigilo no relatório. Então, é embaralhado, né? E
numa eleição que tem apenas 2 candidatos, está muito misturado os votos. A Ana Paula votou em tal candidato porque ela foi lá a tal horário. O relatório não vai me dizer que horário ela estava votando ou se naquele horário teve aquele voto para aquele candidato. Não há como fazer essa conferência. Então, o eleitor pode votar tranquilamente. Não acreditem, né, se alguém lhe diz que é possível saber, porque não é. E é proibido realmente o registro do voto através de celular, de câmera, né, de qualquer registro, justamente para garantir esse sigilo. Então, é obrigatório deixar justamente para a segurança do voto. Então, porque o registro de voto, infelizmente, né, numa cultura que acredito que não seja aqui da nossa região, tem algumas pessoas que constrangem as pessoas a votarem no candidato e que fotografem ali ou filmem o momento do voto para depois comprovar, sob pena de algum constrangimento, às vezes até de ordem, né, de trabalho. A gente tem visto muitos casos, né, de assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Então, eu acho que isso complementa o que a senhora está dizendo, né, doutora? Nós temos recebido por telefone muitas consultas anônimas, as pessoas têm receio, né, de se identificar sobre o sigilo do voto. E nós temos explicado, assim como eu expliquei, né, tem esse RDV, né, que é o Registro Digital do Voto, ele embaralha. Não é possível, depois da votação, saber que horas o eleitor votou, em quem ele votou, não há como. Tem o registro de que ele compareceu às urnas, tudo, mas não há como vincular a qualquer voto que tenha ali naquela urna eletrônica. Tá, mas então não tem como, e como é que é feita a auditoria das urnas, né? É importante que se falar disso também. As urnas, elas são auditadas. No dia na véspera das eleições, são sorteadas, eu acredito que agora estão em 10 urnas. É importante falar isso também, que nessas eleições, as urnas de todo o Paraná, elas têm a mesma carga, né? Se bem que no estado sempre elas têm a mesma carga, mesmo no primeiro turno, porque são os candidatos né, daqueles cargos do primeiro turno por estado. E agora também, a mesma carga que tem aqui em todas as cidades do estado do Paraná. E são sorteadas, eu tenho a impressão que são 10 urnas, ou talvez um pouco mais, de todas essas. Aí essas urnas são levadas para Curitiba, né? Então, se for sorteada uma nossa, essa urna será levada para Curitiba e lá será feita uma votação paralela. Então, são escolhidas as pessoas que estão ali no local, no TRE, elas fazem a simulação da votação e esses votos são registrados. E no final, e sempre deu muito certo, sempre bate, né, o número de eleitores com o número de votos. Então, é feita essa auditoria paralela. E se for, uma vez foi escolhida uma urna nossa, acredito que foi na eleição de 2008, houve uma urna nossa que foi sorteada, foi levada a Curitiba na véspera. E aí nós temos urnas de contingência, que são as urnas de substituição. Então, aí no lugar daquela foi colocada uma urna de substituição, né? Então, é bem interessante e tem essa auditoria e também é ato público, qualquer pessoa, qualquer agremiação partidária, qualquer instituição pode fiscalizar essa auditoria que é feita no TRE. Doutora, muito se fala, a gente escuta, né? Mas essa eleição não estou muito animado para ir votar, porque eu não gosto nem do candidato A, não gosto nem do candidato B, eu vou anular meu voto, eu vou votar em branco. Aí muitas pessoas falam assim, mas aí se você votar em branco, se você anular, você vai estar favorecendo o X. Isso já é questão passada, não tem nada disso. Anulou, votou em branco, não vai favorecer nem A nem B.
Exatamente, não favorece nem A nem B. Né? São computados para os candidatos apenas os votos válidos, os votos nominais. Os votos nulos e os brancos, eles não contam para nenhum candidato. É automático que eles não beneficiarão ninguém. E a gente fala, né? É um direito da pessoa, né? É uma manifestação da vontade dela, votar nulo ou branco. Então, algum sentido ela vê para essa manifestação de vontade, né? A pessoa só não pode se esquecer que alguém vai ser eleito. Então... Alguém vai ser eleito. E, às vezes, né, eu acho que eu sou a favor do voto, né, no candidato. Né? Mas eu respeito, né, as pessoas, e a gente ouve muitas pessoas, né, dizendo que não tem uma preferência e que, mas eu acho importante também que elas vão às urnas. Eu acho mais importante esse que, embora não vote nominalmente e vai às urnas, do que aquele que se abstém de fazê-lo. É verdade. Doutora, a gente já falou em outras oportunidades, tem sempre aquela coisa da orientação para o eleitor, né? Então, o que ele tem que levar para ele votar, o que ele não pode, assim, fazer na hora que ele vai lá, o que ele pode, assim, de uma forma resumida? Bom, o que ele pode, né, que nós sempre falamos, é aquela manifestação individual e silenciosa de apoio ao seu candidato. Então, o eleitor, ele pode ficar à vontade para, se ele quiser ir caracterizado com uma camiseta que identifica o seu candidato, ele pode usar bottom, boné, ele pode se identificar, mas não pode haver aglomeração. Então é individual, né? Não pode haver aglomeração de nenhuma forma nos locais de votação ou em locais públicos, na rua. Não pode ter propaganda sonora, não pode ter distribuição de impressos, né, de material de campanha eleitoral, de propaganda eleitoral. Não pode, você pode comparecer a sessão eleitoral portando o seu celular, porque nós temos até o e-título, né, que pode ser instalado no celular e facilita muito a identificação do eleitor também, até porque tem o local de votação. Mas ele não pode adentrar a cabine de votação portando o seu celular. Então, eu costumo votar com o meu e-título. Então, vou com o meu aparelho celular, entro no aplicativo, apresento para o mesário o meu título que está no aplicativo e deixo o meu celular no local indicado para essa finalidade e faço o meu voto na cabine de votação. Então, essa situação, né? Não pode ir com o celular. Pode, inclusive nós temos o aplicativo e-título que ajuda muito o eleitor. Eu acho que seriam essas as básicas, né? E agora, se você tiver alguma específica que gostaria que eu esclarecesse. Acho que de uma forma geral é mais ou menos isso que a pessoa quer saber, né? Muitas vezes elas perguntam, mas se eu for vestida com a cor, com a camisa do candidato e tudo, né? Às vezes esquece, porque passa de 4 em 4 anos, você se lembra só no sábado, que se preocupa, né? Como é que eu posso ir ou não? Mas acho que é isso aí mesmo. Agora, você falou de documento, eu também lembrei, né? Então, a pessoa que não tem o seu título eleitoral no celular, ou não tem o seu título eleitoral com foto, ela deve levar um documento oficial com foto, ou seja, carteira de identidade, carteira de habilitação para dirigir, passaporte, carteira de trabalho, que são os documentos oficiais. Certidão de casamento, certidão de nascimento não é eficaz para essa identificação porque não contém foto. Embora seja oficial, não contém foto. E o título de eleitor, a maioria de nós temos o nosso título eleitoral sem a nossa foto. Então, eu levo o meu título eleitoral com a minha identidade para fazer a identificação. O que aconteceu bastante no primeiro turno, as pessoas chegavam naquele local de votação que elas costumavam votar
há muito tempo, desde muito tempo. Mas aconteceu a biometria, o recadastramento por biometria no ano de 2018 e 2019. E nós trocamos os títulos, né? Então nós temos títulos com data de 2019. E algumas sessões eleitorais foram alteradas, algumas a pedido da própria pessoa que às vezes até não lembra que fez isso. Então, muitas vezes, ou às vezes ela mudou de local de votação, o colégio, né, a escola onde ela votava, ela pediu para trocar e não lembra. E aí ela chega e não está lá, não é lá a sessão dela. Então, isso tem que verificar se eu estou com o meu título expedido depois de 2018. Esse vai estar atualizado. Teve pessoas que chegaram com o título antigo. Então, chegaram para votar, por exemplo, no Colégio Heron Domingues, e foram na sessão que eles pensavam que votavam, aí não tinha o nome dele. Nossa, meu nome não está no caderno eleitoral. E ali no fórum eleitoral a gente verificava, olhava o título, olha, mas esse é o seu título que foi emitido em 2003. Então, ele estava desatualizado, né, tinha mudado o local de votação. Então, olhar isso, se o título é recente, de 2018 para cá, que daí vai ter o local de votação correto. É isso, então. Doutora, muito obrigada pela sua visita. A senhora sempre é muito bem-vinda aqui para esclarecer os assuntos, sejam eleitorais ou não, né? Porque não é só de eleitoral que a senhora comanda aí, não. Ana, muito obrigada também. Eu agradeço muito também a oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre é gratificante. Eu acho muito agradável a companhia de vocês e sempre me sinto muito bem aqui no presente. E agradeço muito a atenção de todos os eleitores. Vão votar domingo, é muito importante o voto de cada um. Muito bem, hoje nós recebemos aqui a visita da Berenice Nassar, juíza eleitoral aqui da nossa comarca. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui e até mais.